O perfeccionista, ele realmente é isso que você falou, isso não é coloquial, né? Ele tem um desejo incontrolável de fazer certo, bem feito e de preferência da primeira vez. Normalmente são pessoas que têm uma dificuldade grande de lidar com o erro, né? Essa é a forma que a gente vê tanto na parte da psicologia, em termos de comportamento, quanto dentro das organizações, né? São aquelas pessoas que querem sempre fazer melhor e melhor do que ela faz sempre. Pois é, e aí às vezes pode gerar, assim, de maneira muito exacerbada, né, essa pessoa realmente virar, digamos, escravo assim, do perfeccionismo, né, que pode acontecer com algumas pessoas, isso pode gerar realmente um impacto negativo para a vida delas, né? Não só do ponto de vista corporativo, imagino, porque se a pessoa tiver uma relação muito intensa com isso e for levar isso a ferro e fogo, de alguma maneira ela começa a ter algumas dificuldades em relação ao próprio desempenho, né? Se ela é muito detalhista, se ela acha que sempre que está errado ou que não está suficiente aquilo que ela faz, ela eventualmente vai ter que fazer de novo, vai voltar a fazer novamente, quer dizer, ela nunca está satisfeita com aquilo às vezes gera até ineficiência no campo, né, das funções e dessas suas atribuições, né? Então, necessariamente, o perfeccionista, se ele for realmente levar ao seu extremo, ele pode sofrer muito com isso e realmente isso pode comprometer, né, a atuação dele, vamos dizer assim, pessoal e mesmo corporativa. Profissional, né? Também, né? O perfeccionismo, ele vem de onde? É uma característica que a pessoa nasce com ela? É do temperamento dela? Ou ela aprende também? Ela já nasceu com, digamos assim, com uma base. E ali o pai é muito exigente, ou o meio dela, ou a maneira com que ela foi criada, com a qual ela foi criada, faz com que ele se torne uma pessoa perfeccionista. A gente pode pensar que os transtornos psiquiátricos ou mentais, os traços de comportamento que são mais difíceis, assim, né, o que gera algum tipo de problema, em geral, é muito difícil você identificar uma causa única. Em geral, são esses fatores que você colocou aí, né? Alguma coisa a gente herda, alguma coisa a gente vai na constituição da aprendizagem, né, quando a gente é criança, enfim, quando a gente vai desenvolvendo a partir de modelos, de observações, né? A gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, vamos dizer assim, né, relacionada, né, com essa vida relacional que a gente tem, né? Então é muito difícil a gente estabelecer, por exemplo, existe um gene do perfeccionismo, não dá para a gente falar isso, né? Mas existe uma maneira que a gente vai desenvolvendo, estruturando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, de estar no mundo, né, de interagir, que gera, né, às vezes até como mecanismo de defesa, como você citou aí no início, né, como uma situação às vezes de situações em que a pessoa começa a ter traços de personalidade que às vezes se tornam disfuncionais, né? Às vezes as pessoas começam a ficar muito ansiosas, angustiadas, eventualmente se deprimem, né, em relação a essa questão, é que aí elas resolvem às vezes buscar um pouco de ajuda e aí às vezes nos procuram um pouco em relação a isso. Existem pessoas que confundem um pouco, até as pessoas que estão ao redor, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que tem uma mania, repete aquilo, ela com o perfeccionismo ou com o perfeccionista. Como é que a gente diferencia? Qual a diferença entre os dois? Bom, acho que assim, a gente pode dizer que nem todo paciente que tem TOC é perfeccionista e vice-versa, né? Então, há uma correspondência que pode ocorrer, sim, né, entre esses fatores que você citou aí, né? Porque no transtorno obsessivo compulsivo a pessoa tem realmente em geral, pensamentos obsessivos, né, relacionados a um determinado tema ou imagens que lhe vêm à cabeça, né, os quais ele não tem capacidade de controlar, né. Muitas vezes a compulsão vem como uma tentativa até de resolução desse pensamento obsessivo, dessa imagem. E se ele não realiza aquela compulsão, isso gera uma ansiedade importante, né. E tem algumas pessoas que têm traços de personalidade, que a gente chama, né, personalidade anancástica ou obsessiva, que tem realmente essa necessidade, né, de tudo ser muito certinho, muito arrumadinho, tudo muito simétrico, tudo muito controlado, né? Então são pessoas que realmente têm traços de personalidade de perfeccionismo, né, que pode estar associado às vezes com esses sintomas de TOC, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Então isso pode acontecer. Aí, nesse caso, né, se a pessoa tem TOC ou tem um outro transtorno de ansiedade associado, muitas vezes você tem condição de fazer um tratamento, às vezes até com medicação, e às vezes ajuda bastante no sentido de, né, de alguma maneira, temperar um pouco esses sintomas, às vezes que são muito desagradáveis e geram muito
muita ansiedade, muito sofrimento, né? É que eu acho que fica mais fácil a gente diferenciar que horas que um perfeccionismo vira um problema na vida da pessoa é quando ela perde o controle sobre si mesma. Então ela acaba concentrando muito numa tarefa e ela compromete outras áreas da vida dela. Isso é muito comum a gente observar na área no trabalho. Então a pessoa ela trabalha excessivamente e ela deixa de lado a vida afetiva, familiar, com os amigos. Então aí ela vai se isolando, ok? Para poder conseguir entregar a perfeição que na cabeça dela ela ainda não chegou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.